E hoje eu quero conversar com você a respeito de 3 perguntas-chave que você precisa responder para você minimizar as chances de ter desapontamentos, frustrações, problemas de alinhamento, dores de cabeça desnecessárias que vão consumir muito do tempo do seu negócio, energia, dinheiro, e que ao responder essas perguntas você vai também conseguir enxergar melhor a execução dos seus projetos na sua empresa, no seu negócio, e que donos de negócios que respondem a esse tipo de raciocínio, reflexão, de senso crítico, conseguem continuar crescendo, atingir os resultados e criar uma bola de neve na gestão que ajuda a operação funcionar cada vez melhor, de modo que ele possa operar mais no estratégico, fazer as coisas acontecerem do jeito que ele espera, atingir as metas que ele deseja, beleza? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador aqui e criador da Decision Pro, onde eu treino empresários e donos de negócios através das Alianças Pro. As Alianças Pro é um mecanismo que eu criei aqui para fazer um alinhamento entre as prioridades do dono e as prioridades do colaborador, de modo que eles consigam estar na mesma página para executar o que precisa ser feito, para atingir o resultado desejado, colocado no trimestre, de forma consistente, confiável, trazendo mais segurança, porque a gente sabe que a grande dor hoje é manter um bom colaborador, são as relações de trabalho nas empresas, o dono até sabe que ele pode chegar lá, mas ele agora depende de pessoas e para poder ter um bom relacionamento, um relacionamento claro, objetivo e que funcione e que dá resultado, ele precisa desse tipo de alinhamento. Dono e colaborador precisam estar na mesma página e posteriormente também colaborador, lideranças, colaborador que vão treinar colaboradores vão precisar estar na mesma página também. Isso exige um entendimento dos pontos cegos que vão atuar e que vão atrapalhar esse negócio, essa clareza, que vão interferir na precisão e na confiabilidade dos processos do negócio que tem a ver com os relacionamentos humanos e que vão fazer o negócio crescer. Hoje eu vou falar de 3 perguntas então que vão ajudar você a estruturar o seu negócio para escalar de forma enxuta, altamente rentável, com confiabilidade, dependendo menos de você no operacional. Elas são perguntas que elas revelam as nossas cegueiras, elas têm se mostrado na prática com os meus clientes aqui da Decision Pro um verdadeiro esclarecedor de prioridades e de mostrar para a gente o que a gente não estava vendo antes de ir para o campo de batalha. Então assim, muitas vezes um dos grandes problemas que a gente tem de desalinhamento entre dono, colaborador, entre dono, parceiro, entre sócios, é por uma falta de clareza e expressão das expectativas. Tem um grande ponto cego que traz muitos problemas, que é o ponto cego do subentendido. O ponto cego de quando algo fica subentendido gera muitos problemas, porque a pessoa ouve uma coisa, conversa sobre algo, acha que entendeu, as pessoas saem da reunião alegres, felizes, porque acharam que entenderam o que estava sendo combinado e na hora que vai para o campo de batalha, para a linha de frente, a coisa não funciona, né? Então, assim, depois de eu estar na linha de frente com muitos donos de negócios, a gente vê o que funciona de verdade na prática e precisa ser de uma forma enxuta. Aqui precisa ser de uma forma clara. E na medida em que o dono começa a ter um senso crítico, uma abordagem mais reflexiva antes de sair fazendo todas as coisas, ele começa a ter mais resultado. E a gente vê os resultados através de relações de trabalho mais duradouras, uma diminuição na rotatividade dos colaboradores, formação de pessoas de confiança e também uma maior clareza. E com essa clareza das prioridades, o dono consegue executar o que precisa ser feito agora, consegue entender o que pode ficar para depois, consegue subtrair o que não precisa ficar, o que não precisa ser feito agora, e a bagunça mental, o excesso de coisas que estavam na cabeça começa a dar lugar para uma coerência, um crescimento coerente, um crescimento alinhado. Então, as perguntas, elas têm alguns objetivos aqui que eu quero trazer para você antes de trazer as perguntas. Elas têm o objetivo de trazer clareza. E eu quero fazer um ponto de atenção aqui para você, que é assim, ó, é muito bom quando a gente percebe que a gente não tem clareza. Então, ao responder essa pergunta, vão ter muitas coisas implícitas, assim, a consciência de projeto, de compromisso, de prazo de validação, de mínimo viável. Tudo isso está muito bem estruturado e bem explicado nas Alianças Pro, que é o treinamento que eu tenho para treinar e capacitar empresários a fazerem seus negócios escalarem de forma enxuta, altamente rentável, através do método PRO, ou seja, prioridades, rotinas e otimização. E a gente ajuda nesses detalhes. Eu vou trabalho detalhadamente na disciplina da implementação disso,
Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer para você o aspecto global que você já pode aplicar no seu negócio para ganhar mais clareza. Em qualquer relação de trabalho, seja uma sociedade, seja a contratação de um prestador de serviço pontual, seja um colaborador que que há necessidade de ter esse colaborador para preencher uma lacuna, para poder assumir partes consideráveis da operação que o dono tem, a gente precisa ter essa noção. Então, noção de enxergar quando a gente não tem clareza. Não é para responder as perguntas de uma forma simplesmente assim, hiper rápida, não é para passar por cima de detalhes, é para refletir. Então, esse tipo de reflexão que eu proponho faz o dono do negócio ganhar muito mais dinheiro. Ele consegue tomar decisões muito melhores, ele consegue focar melhor. E quando a gente vê o saldo no final do ano, são horas economizadas, são rios de dinheiro economizados com contratações que não precisavam ser feitas, são rios de dinheiro com projetos que estavam desalinhados e que foram selecionados, triados e melhor discernidos e que agora ele consegue dar vazão para as atividades meio que ele precisa executar para atingir o aumento de faturamento ali. Uma economia financeira, aumentar a margem do negócio, onde o dono precisa continuamente estar trabalhando margem sem sacrificar a qualidade. Então isso tudo por fazer perguntas, por parar para pensar. E depois que o dono está já num papel mais estratégico, ele também vai precisar formar as lideranças que ele tem do negócio, que também precisam ser pessoas que tenham um senso crítico e autonomia. Então, vamos para as 3 perguntas agora, então, que vão trazer tudo isso à medida em que se responde. A primeira camada desse trabalho de geração de clareza é a consciência de o que está sendo esperado daquilo, o que precisa sair dessa parceria, de uma contratação que está sendo feita, de um projeto que vai iniciar. Cara, o que precisa ter acontecido ao final de 3 meses para que ambas as partes estejam satisfeitas com o resultado? Então, como que vai funcionar? Se você está numa contratação, essa pergunta vai ser feita para o colaborador e você também vai responder. Então, e ambas as partes vão conciliar essas visões. Isso aqui a gente está olhando a gente subiu no helicóptero para ver a big picture, para ver o grande plano ali, a grande visão. Essa é o principal ponto, é a grande visão ali, para subir. Então, o que precisa ter acontecido? A gente precisa ter feito isso, descreve livremente. Procure responder ao longo de uma semana para você poder revisar a sua resposta. Ali nessa pergunta, a gente vai poder ter cada vez mais clareza de se está claro, se existe clareza ou não. Pode ser que na hora de responder a pergunta, o que precisa ter acontecido para que nós estejamos satisfeitos com o resultado, com o que desejamos alcançar, pode ser que, eu não sei, nunca parei para pensar nisso. E aí começa o pensamento. Eu preciso então que a gente tenha um CRM implementado, a gente tenha uma pessoa da equipe do comercial treinada, a gente tenha uma parte de vendas executada, um processo comercial estruturado. E aí o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é que vai vir um raciocínio cru, vai vir uma lógica pura ali que veio do que estava implícito. Lembra o ponto cego do implícito? Isso estava implícito. O que está implícito não está discernido, não está triado, precisa ser reavaliado, ok? Então, a partir do momento que sai da cabeça do dono para o papel e do colaborador para o papel, aí há a possibilidade de se discutir. Está no papel agora. Aí, no primeiro dia que responder essa pergunta, no segundo dia, a mente já vai estar começando a focar nisso para refinar essa ideia, para refinar os parâmetros. Pode ser que pela experiência prévia já se veja que, é muita coisa. Pode ser que nessa experiência, nessa avaliação, não sei dizer, não sei se a gente consegue fazer isso em 3 meses. Não tem problema, é uma calibragem. Se isso for conversado de que, vamos fazer o nosso melhor nos próximos 3 meses para alinhar as expectativas aqui, tá tudo bem. Ambas as partes conversaram que vão fazer o melhor, vão chegar ao máximo do que é possível fazer e ao final vão verificar se conseguiram atingir o objetivo, ok? Então essa pergunta, o que precisa ter acontecido ao final de 3 meses? E por que 3 meses? Porque mais que 3 meses é um horizonte muito grande. A gente tem muitas incertezas, a gente tem incertezas acerca da parceria, se é uma nova contratação, não dá para saber se essa pessoa vai conseguir performar bem, se ela vai ter aderência na empresa. O que precisa ficar concreto a gente pelo menos tem uma ideia do que a gente precisa fazer aqui, do que a gente quer cumprir e que tanto o dono como o colaborador estão olhando para o mesmo lugar para poderem discutir depois a respeito da hora que as coisas saem fora do esperado, não sai como
a expectativa inicial, eles possam se alinhar, beleza? Essa é a primeira pergunta então e precisa ser respondida desse modelo que eu falei, reflexivo, não é para passar por cima, não é para pegar a IA não vai poder responder isso para você, ok? A segunda pergunta tem a ver como que nós vamos medir o progresso, quais serão os indicadores de progresso e quais serão os resultados esperados ali, né? Como que a gente vai saber que a gente atingiu esse resultado? Nessa pergunta, a gente vai precisar ter uma noção de acompanhamento. Quais serão as ações? Qual será o escopo? Né? Essa pergunta tem a ver de como que nós vamos saber se estamos avançando e para sabermos se estamos avançando ou não, precisa ter uma noção de escopo. O que vai ser feito? Ali na pergunta anterior é onde que se quer chegar, é o resultado. Nessa pergunta agora é o que vai precisar ser feito para chegar naquele objetivo. Isso vai dando clareza e noção a respeito do escopo nesse processo. E aí, nesse ponto, vai ficando mais claro para essas perguntas, elas se retroalimentam. Então, quando começa a se definir o escopo, vai ajudando também a ter clareza de se o objetivo está no lugar correto. O objetivo, a pergunta de objetivo, que é a primeira, tem a ver com, cara, será que a gente está mirando no lugar certo? Isso aqui vai resolver uma prioridade, né? Qual que é a maior prioridade? A gente tem outras perguntas que eu utilizo para refinar melhor isso, mas eu quero que você fique hoje aqui com essa ideia central. Isso aí ajuda demais a ter clareza. Depois do escopo bem definido, tem a última pergunta, que é uma pergunta dos pontos cegos, que é: o que não pode acontecer nesses próximos 3 meses? E quando a gente fala do que não pode acontecer, eu não estou pedindo para o dono e para o colaborador levantarem o pior cenário. Não é o pior cenário, porque a gente como ser humano, a gente tem muita dificuldade, por conta dos nossos pontos cegos, de estimar os melhores e piores cenários. Mas a gente consegue pensar, quando a gente pensa do que não pode acontecer, a gente consegue pensar em algumas coisas que antes não estavam muito alinhadas. Não é de pior e melhor, mas sim de fatores limitantes ali. Então, o que são coisas importantes? E aqui eu quero que tem que tomar muito cuidado com o ponto cego do óbvio, para não deixar aquela coisa, mas isso é óbvio. Não pode ficar óbvio, nada é óbvio, tá? Se você quer ter uma relação de qualidade, se o dono com o colaborador quer ter uma relação de clareza, eles não podem se operar achando que as coisas são óbvias. Isso é o pior, é o destruidor de relações de trabalho, é o implícito, o óbvio, o subentendido. Então, nessa parte, nessa relação de trabalho, nessa pergunta de o que não pode acontecer, vamos deixar claro que não podemos perder o foco, não podemos, se caso específico, pensar vamos colocar aqui, se perder em detalhes desnecessários, não podemos XYZ, não podemos, não posso desanimar no meio do processo, não posso criar, por exemplo, se o dono percebe que ele é muito, aí é uma questão de autocrítica também da parceria, se o dono percebe que ele é muito impulsivo, ele fala, não posso criar novas ideias, eu não posso ficar mudando de ideia no meio do processo. Se o colaborador percebe que ele tem uma tendência à insegurança, fala, não posso me questionar demais nesse momento, porque já foi definido, nós precisamos persistir, não posso desistir e assim por diante, porque à medida em que você inverte, que essa é uma tática de pensamento muito consagrada por tomadores de decisão profissionais, de inverter, aparece aquilo que você precisa tomar atenção. Então essas 3 perguntas, elas ajudam muito na hora de ter clareza, de triar o que deve ir para o campo de batalha na linha de frente com os donos de negócio e com a relação dos colaboradores, quando existe essa necessidade de estarem na mesma página para realizar algo, para fazer algo acontecer. E caso ocorram e vão ocorrer desalinhamentos e certezas no meio do processo, basta simplesmente consultar essa ficha de alinhamentos. No caso, quando eu ensino as alianças Pro, existem outras perguntas também que estão lá, que fazem componentes, que complementam isso, mas eu não quero entrar muito aqui porque elas têm outras finalidades também. Hoje é a questão de clareza, estamos falando da parte de clareza, que vão azeitar, vão melhorar as chances das coisas darem certo e proteger a relação de problemas dos pontos cegos terríveis, do óbvio, do subentendido, do implícito, que drenam energia, que fazem as coisas darem errado porque foram mal concebidas. Os pontos cegos fazem a gente conceber mal as parcerias de negócio e que não levam aos resultados esperados de ambas as partes, beleza? Se você gostou desse conteúdo, eu espero que você tenha te atendido. Se você gostou, você considere dar o seu like aqui. E também, se você precisa de maior clareza, precisa de ferramental para poder fazer alinhamentos de expectativa que
atendam às expectativas, ou pelo menos que permitam que sejam reajustadas, sejam realinhadas ao longo com critérios claros em termos de cronograma, prazos, responsabilidades. Considere também se inscrever aqui no canal e conhecer os programas que eu tenho aqui na Decision Pro para ajudar você a escalar o seu negócio de forma enxuta, altamente rentável, com maior margem e dependendo cada vez menos de você no operacional. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.